Olá, bem-vindo a mais um programa Explicando Direito, iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, que tem por objetivo desenvolver conhecimentos sobre temas jurídicos e sociais, visando o aperfeiçoamento das relações humanas. Nesta edição, recebemos o especialista em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo e mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento pelo Instituto de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, Rafael Menezes. Ele traz para a gente um breve resumo sobre um livro de sua autoria intitulado Acordo de Não Persecução Penal, Reflexões sobre a Retroatividade da Lei Anticrime. Acompanhe aí. O que me levou a escrever sobre o Acordo de Não Persecução Penal foi justamente um intenso debate existente na doutrina, na jurisprudência e também no âmbito do Ministério Público acerca do grau de retroatividade das regras que norteiam o Acordo de Não Persecução Penal. E eu já antecipo e informo que a questão é bastante polêmica, encontrando-se, inclusive, pendente de apreciação pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do habeas corpus número 185/913 do Distrito Federal. Mas antes de me aprofundar nas diversas correntes que tratam do assunto, o livro aborda a evolução histórica do Instituto do Acordo de Não Persecução Penal. Mas não há como falar de Acordo de Não Persecução Penal sem tecer uma breve digressão em relação ao conceito da justiça penal negociada, sendo que esta busca conciliar a dogmática tradicional ou clássica do direito penal com a necessidade de uma resposta célere e eficaz dos tempos modernos, de maneira a criar um sistema criminal eficiente. E não há, no atual estágio da sociedade, um sistema criminal eficiente que seja moroso, que muitas vezes leve a uma prescrição da persecução penal. Um sistema criminal eficiente, por vezes, é incompatível com o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. E é nesse cenário que nasce o Instituto da Transação Penal, no âmbito dos juizados especiais criminais. E, mais recentemente, o próprio Acordo de Não Persecução Penal. Ambos os instrumentos consensuais integram a denominada justiça negociada. E o ANPP, que é o tema principal da minha obra, ele foi inicialmente instituído por meio da Resolução número 181 de 2017, editada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Mas essa resolução foi muito criticada por parcela expressiva da doutrina. Uns entendiam que a resolução seria inconstitucional por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e direito processual. Já outros advogavam a tese de que a resolução seria constitucional, já que trataria de matéria administrativa e defluiria do próprio texto constitucional que prevê a possibilidade de edição de atos normativos primários pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Essa discussão, entretanto, foi sobremaneira esvaziada com a aprovação da Lei Anticrime. A Lei Anticrime, que positivou o Acordo de Não Persecução Penal no Código de Processo Penal, notadamente em seu artigo 28A, ela teve por finalidade reservar as sanções privativas de liberdade para criminalidade grave, violenta e organizada. E nesse cenário, o Acordo de Não Persecução Penal pode ser conceituado como um negócio jurídico processual de cunho despenalizador, no qual o Ministério Público e o infrator pactuam determinadas condições que, se cumpridas, acarretarão a extinção da punibilidade. E já avançando, o livro também trata da natureza jurídica do Acordo de Não Persecução Penal. E eu defendo, assim como a maior parte da doutrina, que a natureza jurídica das normas que regem o NPP é híbrida ou mista, já que, embora formalmente o NPP tenha sido positivado no Código de Processo Penal, há a possibilidade de extinção da punibilidade do agente,
E nesse ponto específico, não se trata de norma processual, mas sim uma regra de direito material. O livro também trata dos requisitos do acordo de não persecução penal. E aqui eu vou citar alguns deles. Por exemplo, não é possível a celebração do acordo de não persecução penal quando for caso de arquivamento do inquérito ou mesmo trancamento da ação penal. A legislação processual, em se tratando do ANPP, também exige a confissão formal e circunstancial do agente. Confissão formal é toda aquela registrada em áudio, vídeo e também é reduzida a termo. Circunstancial é a confissão que descreve os detalhes do crime. Não me parece que essa exigência da confissão, diferentemente de parcela da doutrina, seja uma exigência inconstitucional, justamente porque a decisão de confessar ou não a infração penal é de livre escolha do investigado ou do acusado, o qual, inclusive, deve estar sempre devidamente assistido de seu advogado ou de um defensor público. O acordo de não persecução penal, e aqui talvez seja o requisito mais importante, somente é cabível quando a prática da infração penal for sem violência ou grave ameaça à pessoa e cuja pena mínima seja inferior a 4 anos. E a violência que impede a negociação do NPP é aquela presente na conduta e não no resultado. Motivo porque me parece que se afigura cabível o NPP, inclusive para os homicídios culposos. Em relação ao cômputo da pena, é preciso considerar as causas de aumento e de diminuição, bem como as hipóteses de concurso formal, material e continuidade delitiva. Na esteira, inclusive, do que preconizam as súmulas 243 do STJ e 723 do Supremo Tribunal Federal. E aqui é importante pontuar que, em razão dessa pena mínima ser inferior a 4 anos, é possível a celebração do NPP no tocante a uma série de infrações penais. Uma outra questão insada de controvérsia na doutrina diz respeito à possibilidade ou não de o infrator invocar direito subjetivo à pactuação do ANPP. E, a meu ver, inexiste direito subjetivo do agente à negociação do acordo de não persecução penal, já que na recusa do Ministério Público em propor o acordo, a legislação processual, em seu parágrafo 14 do artigo 28A, prevê a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. E aqui é importante esclarecer que a ausência de direito subjetivo do sujeito ativo no que toca à pactuação do NPP não significa que o membro do Ministério Público possa recusar de forma desmotivada a proposta. A recusa é legítima, desde que não arbitrária. Também é requisito do NPP a presença obrigatória de advogado. E nesse tocante, o legislador buscou conferir o máximo de segurança jurídica ao infrator, evitando, a meu ver, discussões sobre eventual violação ou não do princípio do devido processo legal e também do princípio da presunção de inocência. O livro também trata dos métodos de interpretação da lei penal e processual penal. E eu concluo, nesse ponto específico, que a melhor interpretação do artigo 28A do Código de Processo Penal perpassa pelo exame acurado dos diversos métodos de interpretação da lei penal, que é o caminho natural para que o hermeneuta interprete o ANPP em conformidade com a real vontade do legislador. Só assim, a meu ver, o intérprete conseguirá extrair o verdadeiro significado da norma. Aqui é importante a conjugação de todos os elementos interpretativos. A exemplo do método literal, teleológico, lógico, sistemático e, em última instância, também do princípio do favor rei, que prevê que, em caso de dúvida interpretativa, deve ser conferida à norma a interpretação que
mais favoreça ao investigado ou ao acusado. A obra também aborda a lei penal e processual penal no tempo. E em se tratando de direito intertemporal, que busca solucionar o conflito de leis penais no tempo, esse tema ganha bastante relevo. Isso porque a lei penal mais favorável, a famosa Lex Mitchell, seja na hipótese de abolício crime, ou mesmo de novatio legis e melius, sempre retroage para beneficiar o réu, inclusive na fase de execução penal. Já em se tratando da lei processual, o artigo 2º do Código de Processo Penal consagra o princípio do tempus regi actu, pelo que a lei processual penal deve ser aplicada tão logo entre em vigor, não alcançando os atos processuais anteriormente realizados. O livro também aborda aspectos referentes à retroatividade da lei penal no microsistema da justiça negocial. E esse microsistema é composto pela transação penal, pela composição civil de danos, pela suspensão condicional do processo, pelo acordo de colaboração premiada e, mais recentemente, pelo ANPP. E eu cito alguns exemplos de decisões, sobretudo do Supremo Tribunal Federal e do STJ, que, ao menos em relação à transação penal, impedem sua celebração após o recebimento da denúncia, caso não tenha havido protesto por parte do advogado do réu. No que tange à suspensão condicional do processo, também é um importante precedente do Supremo Tribunal Federal, que admite a possibilidade de retroação, desde que não tenha havido ainda a prolação de sentença penal condenatória. E prosseguindo, agora eu vou abordar talvez o núcleo do livro. Eu trato das 4 correntes principais que circundam o acordo de não persecução penal. E são 4 correntes bem distintas, cada uma delas admitindo a retroação da lei anticrime no ponto em que institui o acordo de não persecução penal para fatos anteriores à sua vigência, mas com grau de retroatividade limitado no tempo. A primeira corrente, que é encampada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, pelas 5ª e 6ª turmas do Superior Tribunal de Justiça, pelo anunciado número 20 do Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos do Estado e da União, e também pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ela defende a retroatividade do acordo de não persecução penal para fatos anteriores à lei anticrime, desde que não recebida a denúncia. E, em linhas gerais, os fundamentos utilizados por essa corrente doutrinária e jurisprudencial são os seguintes. E aqui eu cito o primeiro: necessidade de preservação da marcha progressiva do processo. Não me parece um fundamento idôneo para a limitação do NPP. E eu explico. A negociação do NPP, que pode se dar no espectro extraprocessual, não tem o condão de paralisar ou suspender o processo. E ainda que assim não fosse, a suspensão processual por alguns dias, ou mesmo alguns meses, acaso ao final seja celebrado o acordo de não persecução penal, compensaria, evidentemente, uma espera de anos. É notório que um processo penal dura muito tempo. São muitos incidentes. E muitas vezes, conforme eu já adiantei no início da minha exposição, há o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Um outro fundamento, também utilizado por essa corrente, é que o artigo 28A do Código de Processo Penal e seus parágrafos se referem tão somente à pessoa do investigado e não à figura do acusado. Ou seja, há uma interpretação literal, textual desse dispositivo. Me parece que a utilização do método literal isoladamente não é o melhor caminho para interpretar uma norma jurídica. Longe disso. Sobretudo porque o NPP objetiva reduzir o encarceramento. Não tem lógica, portanto, limitar o uso
do acordo à fase investigativa. Mesmo porque a justificativa da lei anticrime também reside no fato de haver a necessidade de racionalização dos recursos materiais e humanos da justiça criminal. É preciso entender e destacar que o Estado é ineficiente no combate de todas as infrações penais. O terceiro fundamento utilizado por essa corrente é no sentido de que seria admitida uma certa conformação entre o princípio da retroatividade da lei penal mais favorável e o princípio do tempus regi acto. Entretanto, a meu juízo, a regra é a retroação das leis híbridas ou mistas em benefício do infrator, salvo manifesta incompatibilidade lógica. A segunda corrente que trata do assunto é aquela que advoga a viabilidade de retroatividade do NPP para fatos anteriores à Lei 13.964 de 2019, enquanto não for proferida a sentença penal condenatória. E os adeptos dessa tese defendem que a sentença penal condenatória seria incompatível, inconciliável com o NPP, pois tal ato processual, ou seja, a sentença penal condenatória, acarreta a satisfação do juiz puniente estatal. Nesse ponto específico, é bom frisar que há um precedente do Supremo Tribunal Federal que segue essa mesma toada, que é o precedente que eu mencionei anteriormente, que foi formado em se tratando da suspensão condicional do processo. Entretanto, parece-me que a estabilização das premissas fáticas e jurídicas do caso concreto não obsta que a confissão do agente auxilie o parquê, justamente porque sentença penal não é ato processual infalível. Muitas vezes ela é reformada no âmbito dos tribunais competentes, sejam os tribunais de justiça ou mesmo os tribunais regionais federais, e também, não raras as vezes, a reforma do édito condenatório nos tribunais superiores, seja no STJ, seja no Supremo Tribunal Federal. E ainda que assim não fosse, o argumento que alguns utilizam de que os autos não poderiam mais retornar ao juízo de origem após a sentença penal condenatória, ele não se sustenta à luz do que preceitua o artigo 616 do Código de Processo Penal, que inclusive prevê a possibilidade do tribunal requerir testemunhas, interrogar o réu e determinar outras diligências. Então não há satisfação do juspuniente com a mera prolação da sentença penal condenatória. E também é possível, e esse ponto é muito importante, que o tribunal competente desclassifique ou mesmo desclassifique o crime, ou mesmo condene o réu a uma pena menos severa, de sorte que as circunstâncias passem a permitir a negociação do NPP. Aliás, esse entendimento já se encontra sedimentado, ao menos em relação à suspensão condicional do processo. É o que se infere, inclusive, da súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça. E prossigo, no que tange a terceira corrente que trata do assunto, essa corrente advoga a retroatividade do NPP para os fatos ocorridos anteriormente à lei anticrime, desde que não tenha havido trânsito em julgado da decisão condenatória. E os fundamentos utilizados por essa corrente, basicamente, são os seguintes. Com o trânsito em julgado, ou seja, com a formação da coisa julgada, a persecução penal se encontra definitivamente exaurida. E não faz sentido exigir a confissão após a confissão, que é um requisito objetivo do NPP. Não faz sentido exigir a confissão após o Estado juiz ter declarado a culpabilidade do acusado. Esta, inclusive, é a compreensão do anunciado número 98 da segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. A quarta e última corrente defende a retroatividade do ANPP para fatos anteriores à Lei 13.964, de 2019, independentemente do trânsito em julgado da sentença condenatória.
Ou seja, de acordo com aqueles que advogam essa tese, o NPP seria possível, inclusive na fase de execução penal. No entanto, como já afirmei há pouco, após a formação da coisa julgada, a persecução penal se encontra exaurida. Além do que, não tem a mínima lógica exigir a confissão daquele que já foi declarado culpado pelo próprio Poder Judiciário. E já concluindo, parece-me, portanto, que o grau de retroação das normas que regem o NPP deve ter, por termo final, o trânsito em julgado da sentença condenatória. A um, porque a persecução penal se exara com a formação da coisa julgada, e a duas, porque a confissão do sujeito ativo é incompatível, a meu juízo, com a fase de execução penal. E no livro, eu também recomendo uma releitura dos artigos 5º, inciso 40 da Constituição Federal, e do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, para que, no que concerne ao NPP, seja ao menos reconhecido no atual estágio do direito penal constitucional a existência do princípio da retroatividade mitigada da lei penal mais benéfica. Isso não significa que o artigo 28A do Código de Processo Penal não possa ser aprimorado pelo Parlamento. E aqui, e isso eu também admito no livro, melhor seria que, em homenagem à segurança jurídica, os dispositivos que tratam do acordo de não persecução penal fizessem expressa menção à possibilidade de utilização do NPP no curso do processo penal. Isso esvaziaria a confusão odiernamente existente, tanto na doutrina como na jurisprudência, como também no âmbito do Ministério Público. E eu já adianto que essa compreensão em relação à terceira corrente, que defende a possibilidade de retroação desde que respeitada ao trânsito em julgado, foi recentemente encampada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A questão ainda está pendente de apreciação pelo plenário, mas nós temos hoje um ambiente ímpar de insegurança jurídica, já que ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, caminham em sentido contrário no tocante à interpretação das regras que permeiam, que orientam o acordo de não persecução penal. E a celebração do acordo de não persecução penal, a meu ver, no curso do processo penal, se afigura também, sob a ótica da racionalização de recursos humanos e materiais, conveniente. Entre os anos 2020 e 2021, e esses dados estatísticos são oficiais, eu obtive pelo próprio Ministério Público Federal, foram celebrados quase 7.000 acordos de não persecução penal. Não há, assim, sentido para que haja uma restrição ao campo de incidência do NPP. Em linhas gerais, este é o breve resumo do livro. Eu agradeço mais uma vez o convite e espero que o livro sirva de reflexão para todos os operadores do direito. Obrigado.